vamos abrir para perguntas. Eu gostaria de pedir que as perguntas não fossem de caráter pessoal, mas sim geral, porque aqui não temos tempo para a amiga Marina ficar dando conselho para cada um de vocês, né? Então vamos procurar ser objetivos e perguntarmos de uma maneira geral. E só uma coisinha antes de partir das perguntas. Me incomoda muito quando eu vejo nas redes sociais, principalmente no Facebook, notícias, análises de sugestões de tratamentos, mensagens positivas escritas associadas à imagem de pessoas usando drogas, imagens de drogas. Então, eu sou muito chata. Toda vez que eu vejo, eu vou lá e falo: cara, tira essa imagem, não precisa dessa imagem. O que você está querendo reforçar? É a imagem da pessoa usando droga? É a imagem da droga? Ou é a mensagem que está contida no texto? Muitas vezes a pessoa nem lê o texto. E aí fica só o quê? Fica mais forte a imagem. Além disso, a imagem é muito mais forte do que o texto. Então, eu pego no pé mesmo. Já faz tempo que eu venho fazendo isso. E aí, há algum tempinho atrás, o Roberto, o Chico, que é um amigo nosso de Ubatuba, de Caraguá, e eu resolvemos fazer um artigo falando disso, né? Para lançar uma campanha mesmo nesse sentido, né? Não coloque imagens de uso de droga ou de droga associadas a mensagens que estão dizendo outra coisa. E aí nós fizemos um texto, e eu vou passar para vocês, vou pedir para vocês lerem depois, mas nos ajudem nessa campanha, a levar essa ideia para frente, e vocês também, por favor, sejam chatos, igual a Marina, o Roberto e o Chico, tá? Por favor, vamos entrar nessa campanha, não vamos deixar colocar imagem de droga e de uso de droga, que faz muito mal para a gente e para eles. Depois nós vamos passar para vocês vão pegando, todos vão ter o texto. E vamos começar. Aqui já tem uma pessoa que quer fazer uma pergunta. Na tua exposição ali, eu não sei se eu entendi muito bem, mas parece que ela foi colocada mais para adolescentes, né? E no nosso caso, nós temos um problema assim, com uma pessoa bem mais adulta, já que é o mesmo procedimento. Isso que a gente gostaria de saber. Sim. Assim, o que fica mais associado ao adolescente, na verdade, são as medidas de proteção, né, de prevenção. Mas o tratamento é o mesmo, independente da idade. E, na verdade, os adolescentes têm uma dificuldade a mais, que eles são muito imaturos. Eles viveram muito pouco, então eles não têm muita consciência do que eles estão vivendo. Além disso, eles têm a onipotência própria da adolescência, né, que dá para eles uma sensação assim que isso é só uma fase, eu resolvo. Então, uma pessoa mais velha, a gente tem o recurso da maturidade, das dificuldades que a pessoa já viveu, né, e dos aspectos positivos da vida que a pessoa teve também. Então, tem mais recurso para tratar de uma pessoa mais velha do que de um adolescente. O tratamento com o adolescente é muito complicado. Quando a pessoa adulta nega que usa a droga, como é que ela deve fazer? Faz um exame. Ah, você não usa? Então tá, nós vamos fazer um teste, tá bom? Eu acho que você usa tal droga, então eu vou comprar um teste e você vai fazer o teste. Se a pessoa não usa, você está sendo... Você está sendo acusado de um crime que você não cometeu. Você tem prova que você não cometeu. Você vai negar essa prova? Lógico que não. Você vai correndo e vai mostrar a prova. Olha, eu não cometi esse crime, não fui eu, né? Então, só a recusa da pessoa em fazer o teste já é, mas você não está querendo fazer por quê? Não, nós só estamos querendo confirmar o que você está falando, né? E existem recursos para ajudar a levar a pessoa a tratamento, a pessoa que não aceita o tratamento. Existem recursos, né, que os profissionais e a família podem desenvolver juntos para ajudar a pessoa a buscar tratamento. Boa noite, Marina, sou Alcides, eu sou colaborador aqui do Mais Gente. Na verdade, a minha não é uma pergunta. Eu gostaria que você falasse um pouquinho
sobre o envolvimento do tratamento ambulatorial que nós podemos fazer com o nosso dependente químico, envolvendo psicólogo, psiquiatria, o dependente e a família, no sentido que a família tem esse envolvimento em que ela pode ajudar com orientação dos psicólogos e psiquiatras para que a família possa ajudar o seu agente. Na verdade, o tratamento, assim, da nossa parte, né, dentro da psicologia, o tratamento de um dependente foge muito do padrão normal, vamos chamar assim, de terapia, né? Então, aquela coisa que, a primeira, eu brinco que eu tenho mais horas de terapia do que o urubu de voo, né? A primeira vez que eu fiz terapia era com uma psicóloga psicanalítica. Eu não sabia nada dela, mal sabia o sobrenome, mas isso é importante naquele contexto, na abordagem que ela trabalhava, né? Para você trabalhar com o dependente é uma abordagem muito diferente, é totalmente fora do esquema normal de tratamento, né? Por exemplo, nós muitas vezes fomos em eventos sociais dos dependentes que a gente tratava, né? Uma paciente que eu tratei vai se casar, está super bem, mudou a vida, vai se casar, me convida, eu não vou, é lógico que eu vou e você é primeiro que vou chegar lá. Então essas coisas acabam fugindo muito do padrão, né? Um psicólogo que não trata de dependente, na maior parte das vezes não vai, né, no casamento. Mas, então é um enquadre muito diferente. E aí o envolvimento da família também passa por esse caminho, né? É importante, os pacientes que nós tratamos, nós fazemos orientação familiar. Como assim? Mas aí você vai atender a família também? Atender a família também. A gente faz um atendimento ou ocasional, ou a gente combina, sei lá, a cada 15 dias, a cada mês, e nós vamos discutir com a família se o adicto quiser, ele pode estar presente ou não. Nós não vamos quebrar o sigilo profissional. Isso é a base do nosso trabalho. Se não houver confiança, como é que vai ser, né? Mas nós vamos ouvir informações da família. Nós vamos saber o que a família está sentindo de dificuldade, como a família está vendo o progresso. Então, nós vamos ajudar a família a desenvolver os recursos que ela precisa para lidar com o tratamento, né? E daí, sem falar para o dependente se seu pai disse isso, sua mãe disse isso da mesma forma, no sentido inverso, nós vamos ajudar com aquelas informações da família, nós vamos ajudar o dependente a lidar com as dificuldades que ele vem enfrentando. Então é um trabalho muito diferente e é um trabalho importantíssimo. É muito importante para a família conversar com os profissionais, tanto o psicólogo como o psiquiatra que tratam dos dependentes, porque não é um trabalho transdisciplinar. A família é a parte mais importante desse trabalho, junto com o dependente, é o dependente e a família, que são a parte mais importante desse trabalho. Então, por isso que é importante tratar com pessoas que são especializadas na área, porque eu imagino se eu contasse hoje para minha primeira terapeuta, né, como eu trabalho dentro da abordagem dela, nossa, eu estou totalmente fora da ética, mas não é, né? Existe um motivo para o trabalho ser assim. O foco do tratamento é o quê? Quem é o importante no tratamento? Não é o dependente? A gente não tem que propiciar para ele as condições que ele precisa para se recuperar? Essa é uma parte importantíssima do tratamento. Como eu falei, não tem dependente que se recupera se a família não se envolver. E aí, o nosso trabalho, né, de todo mundo que veio para Amor Exigente é importantíssimo, porque nós vamos desenvolver recursos aqui para lidar com as nossas dificuldades, com as dificuldades familiares, com as dificuldades dos nossos filhos. Oi, Marina. Primeiramente, obrigada. Foi muito esclarecedora a sua palestra. Obrigada. Eu posso fazer duas perguntinhas rapidinhas. Uma que você comentou durante a palestra sobre o teste toxicológico, né? E você disse que isso é discutível. É discutível no sentido de questionável ou é discutível com o profissional que está acompanhando? Essa é uma. E a outra é uma coisa assim que eu tento descobrir o porquê, mas eu tento conseguir. Existem dois grupos, né? Narcóticos anônimos e alcoólicos anônimos. Existe alguma diferença em termos de dependência de álcool ou de drogas? A primeira pergunta, é discutível, não questionável, tá?
é discutível porque você tem que combinar com o dependente, você tem que combinar com a família, você tem que combinar se aquilo vai ou não fazer parte do tratamento. Geralmente, quando eles estão envolvidos no tratamento, como eu respondi para eles, se você propõe, eles falam, eu quero. Porque é a prova que eles estão em abstinência, né? E em relação ao NA e o AA, são dependências da mesma forma, mas a vida de uma pessoa que tem alcoolismo acaba sendo diferente em algumas coisas, muitas coisas, do que a vida de uma pessoa que usa outras drogas, né? Então, por isso que os grupos são separados, né? Não que um não possa ir no grupo do outro. Muitas vezes eu recomendo para os dependentes que vão no grupo de AA, porque eles são mais velhos, eles são mais experientes, eles são, muitas vezes eles são mais serenos, até pela própria maturidade que eles têm, né? Então é isso, é simplesmente as experiências que ele tem. Uma pessoa que tem alcoolismo não vai muitas vezes se identificar num grupo de NA porque ele não viveu nada daquilo, né? O álcool é uma droga liberada, é aceita socialmente, então são experiências muito diferentes. Mas o NA foi desenvolvido através do AA, foi uma derivação do AA, como existem outros grupos também, né? Que tratam de outras dependências, todos baseados nos 12 passos. Por favor, o tratamento para dependentes de jogo é o mesmo que o tratamento de dependente químico? Na verdade, a única coisa que não é igual é a parte a primeira parte, né, de desintoxicação. Porque o dependente de jogo não passou pelo uso de drogas, pelas transformações que a droga provoca. Mas é o mesmo tipo de tratamento, sim, inclusive medicamentoso. Porque não o mesmo protocolo, né, que se usa para um dependente, mas o dependente de outras dependências também acabam tendo que ter tratamento medicamentoso. E é o mesmo tipo de tratamento, é uma dependência, né? Eu falo assim, é de dentro para fora que a gente tem que olhar. É um problema da pessoa que se projeta no jogo, no sexo, na internet, nas drogas, no controle emocional, né, das pessoas. Boa noite. Gostaria de entender com relação à dependência de droga, de álcool, e a pessoa ser adicta. Como que, por exemplo, uma pessoa pode entrar com uma dependência, mas não ser adicto? E como que diferencia isso? Na verdade, um adicto é um dependente, né? Um dependente químico. Adicção quer dizer aderir, somar, juntar, né? Então, o adicto é um dependente. Eu acho que, assim, talvez o que a gente possa fazer a diferença é de uso recreativo e de dependência, né? Existe um estágio de uso de droga que a gente chama de abuso, né? Que é quando a pessoa está usando muita droga, está usando droga como se ela fosse um dependente. Mas ela não tem as características biológicas, genéticas do dependente. Então, o que acontece? Para essa pessoa é muito mais fácil. Um dia ela desperta e ela fala, nossa, olha onde eu estou, eu não vou mais usar droga, eu quero recuperar minha vida. E vai e muda. Ela não tem a parte biológica da dependência. Então, para essa pessoa é muito mais fácil se recuperar do que para um adicto, para um dependente, né? Por exemplo, às vezes a gente trata disso, uma parte muito importante do tratamento é o diagnóstico. Porque às vezes a gente recebe uma pessoa no consultório com um diagnóstico de dependente e a gente vai ver que a dependência foi desenvolvida por causa de outra coisa que a pessoa tinha. E, por exemplo, né, o TDAH é um transtorno que provoca, tem uma quantidade muito grande de crianças, né, de adolescentes, de adultos com TDAH que desenvolvem a dependência. Porque a droga, a pessoa que tem o TDAH é como se ela fosse um aparelho de 110 volts funcionando em 220. A pessoa se sente desconfortável.
E aí usa a droga, e a droga funciona como um estabilizador de voltagem. Com o tempo, a pessoa desenvolve a dependência. Aqueles efeitos, aquelas coisas todas da droga funcionam, não importa se a pessoa tem a dependência ou não, né? Só que quando a pessoa resolve parar, aí é muito diferente. Porque com a ajuda, a pessoa que não é dependente consegue parar com muito mais facilidade. Os efeitos são os mesmos, os danos são os mesmos, só que é como se a pessoa não tivesse um defeito na vontade, o que não é adicto. Então, de repente, ela recupera a vontade, vai lá e pronto, continua, e toca a vida. Às vezes nem precisa de tanto tratamento, de tantas coisas assim, como um dependente precisa. Um dependente não, é como se ele tivesse um defeito na vontade. Ele quer parar, mas a vontade dele não deixa. E aí é importante o diagnóstico e a gente até entender. O cara tinha TDAH e por isso ele desenvolveu a dependência. Então a gente tem que tratar da dependência, mas para ele estabilizar tem que tratar do TDAH também, porque senão ele não estabiliza. Ele volta, o índice de recarga é muito alto. No caso da pessoa que está usando muito drogas, se ela continuar, ela pode vir a ter uma dependência ou não sabe? Não dá para saber. Não dá para saber. Olá, boa noite. Você estava falando que tem pessoas que sabem que é doente, mas não quer assumir a doença e vive em dois mundos. Um que ele quer ser uma pessoa civil, normal, mas tem aquele mundo escondido dele, o qual ele quer ficar anônimo. Só que, dependendo da situação da droga, ela acaba denigrindo, né? Porque ele vai perder dia de trabalho, ele vai ficar 2 dias fora, vai tentar mil desculpas, só que as pessoas ao redor vai percebendo que ele tem um problema. E quando descobre o problema, ele foge de todo mundo e volta, vamos supor, para a casa de um pai, para uma cidade diferente, para recomeçar e ninguém saber do problema. Como já foi internado várias vezes, acha que não tem mais medicamento, psicólogo, psiquiatra, nada que mude essa química que já está instalada no corpo dele desde os 14 anos de idade. E aí não tem como a gente ter alguma forma de conversar, porque tudo eles acham que não tem. E eu gostaria de saber como ter um convívio ou ajudar essa pessoa. Sempre tem. Sempre tem um recurso para lidar. Mesmo uma pessoa que já passou por não sei quantas internações, e a gente às vezes acha que, nossa, tal clínica que resolveu, tal psiquiatra que resolveu, tal psicóloga que resolveu. Não foi. Foi a soma de todos os recursos que a pessoa teve ao longo da vida para a recuperação. É como se fosse uma gota que vai pingando dentro do copo. Então, é um psiquiatra, um psicólogo, uma internação. Vai pingando, vai pingando, vai pingando. Chega uma hora que o copo enche e aí a pessoa está pronta. Despertou, resolveu aquilo que resolveu. Não. Foi tudo que foi acontecendo ao longo do tempo, né? Sempre tem o que fazer, sempre tem um recurso. Agora, o problema é a pessoa, o adicto, reconhecer que tem um recurso, que está em dificuldade, que precisa resolver, né? E aí também existem recursos, existem formas da gente lidar com isso, tanto da família como dele, né? Para conscientizar a pessoa de que ele precisa voltar para o tratamento, né? Retomar o tratamento para conseguir mudar a vida. Isso de mudar, muda de cidade, muda de bairro, o que a gente chama de fuga geográfica. O problema está dentro de mim. Se eu mudar daqui para o Tahiti, eu vou levar meu problema junto, não vai ficar aqui, infelizmente. Então é a mesma coisa para eles, né? Eles mudam de lugar, resolve? Lógico que não. O problema está neles, não está fora, não está no lugar. O lugar ajuda, contribui, mas o foco do problema está na pessoa, não está no lugar, não está no ambiente. Sempre tem recurso para lidar, sempre tem o que fazer pela pessoa. E a codependência? O familiar codependente, sabe? É uma situação assim, talvez a gente está mais longe do que o próprio dependente.
A única diferença que tem do familiar para o dependente é que o familiar não usa droga. Mas o prejuízo do sistema nervoso é o mesmo. A pessoa desenvolve um vício pelo controle do comportamento do outro. Então, o tratamento é muito parecido com o tratamento do dependente. É de dentro para fora. Eu tenho um problema, eu quero controlar, eu acho que eu tenho a resposta para todas as dificuldades do meu filho, eu quero controlar a vida dele, eu sei o que ele tem que fazer para resolver a vida dele. Então, o tratamento é muito parecido. Né? E muitas vezes envolve parte medicamentosa também. E é um tratamento muito parecido, né? É mais ou menos o mesmo protocolo. No Brasil já existem lugares onde as pessoas podem se internar. Eu tenho verdadeira paixão, verdadeira admiração, eu amo com todo o meu coração o Eric Clapton. Ele é um dependente, toda vez que eu faço palestra eu falo dele. Ele, primeira etapa da recuperação dele, ele ficou internado num lugar nos Estados Unidos, e aí ele saiu, ficou em abstinência um tempo, né? Ele voltou a beber, ele não voltou a usar outras drogas, mas ele voltou a beber. Foi um período muito negro da vida dele. Aí ele foi para um outro lugar, fazer uma outra etapa, né, do tratamento, e aí ele ficou em abstinência. Ele tinha um filho com uma mulher que era de Nova York, né? E esse filho caiu de um andar altíssimo de um prédio, ninguém sabe como que o menino caiu, acho que era 54 andares, uma coisa assim. Nessa época ele tinha ido para Nova York para se aproximar do filho. O objetivo dele foi esse: eu estou muito distante do meu filho, eu quero me aproximar dele. No momento que o filho caiu, ele estava num táxi indo encontrar com o filho para levar o filho para passear. Ele estava lá só por conta do filho. Eu acho que ele estava limpo há 2 anos, sem beber há 2 anos. Ele usou a força da dificuldade dele, ele usou a crise para ficar mais forte. Ele usou a crise para se fortalecer, para melhorar ainda mais a recuperação dele. Ele fez aquela música, né? Do you know? E aí ele está limpo há 28 anos, né? 29. E ele ia muito para o Caribe, em férias. E ele via que no lugar que ele ia, tinha muitas pessoas com problemas com drogas. E aí ele resolveu abrir um centro de tratamento lá, que é um lugar, nossa senhora, aquilo é um lugar assim que se eu fosse adicto eu ia para lá, se pudesse, né? Lindo, maravilhoso. Olhem na internet, chama Crossroad. E ele faz um festival, os amigos dele fazem um festival de guitarras, os melhores guitarristas do mundo, fazem um festival onde cada um paga a sua participação, e a renda toda desses festivais é revertida para o centro de tratamento dele, que chama Crossroad. Então é uma pessoa que não só foi buscar resolver o problema dele, né, mas olhou para fora, viu que tinha dificuldade e resolveu botar a mão na massa, né? Nesse centro tem uma parte que é paga, que é para as pessoas do mundo todo que podem ter acesso. E tem uma parte que é para os moradores da ilha, que foi por isso que ele abriu. Então a parte que paga mantém o custo dos moradores da ilha que não pagam nada, que podem ter acesso ao tratamento da mesma forma. Então, quer dizer, o cara é artista, ele vive no meio com certeza de gente que usa droga, que bebe, que usa muita droga, só que ele conseguiu mudar a vida dele e ele hoje faz eventos com gente que com certeza deve estar usando droga lá junto e ele está lá. Quer dizer, sempre tem como a pessoa mudar a própria vida, né? Oi, boa noite, Marina. Eu sou Jane Cleide, né? Sou lá de Cotia. E meu município tem muita dificuldade em relação à situação dos CAPs e a dependentes químicos, né? Eu já faço um trabalho lá há muitos anos, acompanhando muito o pessoal lá. E assim, nós vemos agora que a maioria da recaída desses dependentes são a falta de oportunidade de ser reinserido à sociedade. E quando eles voltam de uma internação, eles depositam nos familiares uma esperança de recomeçar. E por onde recomeçar?
porque nem a própria família sabe o que propor para eles, né? Sendo assim, vamos supor, em alguns casos, não tem um tratamento adequado desses pacientes, né? Eles se negam até frequentar devido que alguns não aceitam que ali não tem aquele tratamento de acordo para aquela doença, ou que também adquiriu uma comorbidade por trás, né? O que fazer? Porque a família fica desesperada. Eu criei um grupo de amigos do CAPS que, assim, tem mães que está pior do que os pacientes, né? Não tem ajuda para elas, elas se deprimem, elas deixam para lá e eles voltam para a rua. É mais confortável elas deixarem eles para lá do que trazer de volta, porque a oportunidade, né? O que orientar para essas mães, né? Para o familiar em si, né? Até para os pacientes também. Do grupo de amor exigente. Era o que eu ia falar, né? Não tem receita, né? Não tem assim uma coisa que você possa falar para os familiares, né? O que eu te sugiro, frequente um grupo de amor exigente, leia muito, tem muita literatura sobre amor exigente, sobre dependência, vai estudar, tem um curso que é oferecido pelo Supera, olha, procura na internet, que é um curso à distância que é muito bom. Toda vez que eu tenho oportunidade, mesmo com toda a experiência que eu tenho, eu faço, eu sempre aprendo, e vai fazer cursos na FEAE e vai abrir um grupo de amor exigente, porque é um trabalho que não tem uma receita, né? O caminho a gente tem que construir com eles. O jeito que eu conheço, o que eu te diria para fazer é o que ele falou. Vai, se envolve e vai abrir um grupo de amor exigente. Esse funciona, com certeza. Lá não possui narcóticos anônimos, né? A maioria, alguns que querem frequentar vão para o AA, que é propriamente quase a mesma coisa. O AA tem um trabalho maravilhoso também. Tem grupo de narcóticos anônimos em Cotia, assim. É só acessar o portal do NA, sim. São 6 grupos na região. Olha, infelizmente nós vamos ter a última participação porque está estourando o nosso tempo. Minha pergunta, estava falando, o pessoal fala de amor exigente, nós estamos há 25 anos no grupo, né? E a gente não tem dependente em casa. Nós estamos quase toda semana no grupo. Então, se a gente for ver quem tem dependente em casa, quantas vezes vai o grupo, o que lê, qual a literatura. Lá na mesa tem não sei quantos mil livros lá. Ninguém compra o nosso grupo. Com a parte a gente vai parar de vender livro, porque ninguém compra. Então a gente fica carregando uma linha de livro para ninguém comprar. Ninguém lê, ninguém participa de reunião, ninguém se treina para coordenar grupo. Então, uma coisa a gente vai acabar. Então, todo mundo arregaçar a mão que ele quiser, é aí que a família vai se tratar. De graça, inclusive. Obrigada. E na verdade, né, as pessoas que vêm para o amor exigente e conseguem construir, melhorar a vida, se estabelecer, se estruturar, ou seja, aproveitar os benefícios que o programa Amor Exigente traz para a vida delas, muitas vezes, quando a vida está equilibrada, resolvi meu problema, estou fora daqui, não fazem como o Eric Clapton. Ele não precisava abrir o centro de tratamento lá, o Crossroads que ele abriu, né? Mas o que a gente tem que fazer é igual o Eric Clapton faz, igual muitas pessoas que estão aqui no grupo. A Sônia está aqui há quantos anos? Né? 24 anos, ou quase 25, como a gente está também. E está aqui por quê? Por responsabilidade. Porque se não tiver uma Sônia, uma Marina, um Roberto, um Chico, como o nosso amigo lá de Caraguá, se não tiver essas pessoas aqui para receber quem chega, como é que vai ser? Tem que ter essas pessoas, porque a gente dá o testemunho de que funciona. Por que eu não tenho dependente da minha família? Porque eu entrei na prevenção, há 25 anos atrás, quando eu era na adolescência. E eu pude usar o recurso do grupo como prevenção para lidar com as dificuldades que eu encontrei com ela. Eu chegava no grupo toda semana e discutia os problemas que eu estava tendo. E eu consegui construir uma vida diferente, graças ao grupo. Eu já pensava como o grupo pensa. Quando eu cheguei no Amor Exigente, a minha impressão foi assim: caraca, tem um monte de gente que pensa como eu. Nossa, é aqui então que eu vou construir. Porque você fazer sozinho é uma coisa, você fazer apoiado, você ter um grupo de apoio, é totalmente diferente. Panelone fala, qualquer um marca uma vez, mas ninguém põe a mão no vespeiro. Então, quando nós estamos juntos,
Nós somos um vespeiro. E um vespeiro que não quer atacar ninguém, que quer proteger o vespeiro, que quer proteger o ambiente. E é isso que a gente mais precisa. Sozinho não dá, gente, ó, não dá mesmo. A gente vive coisas que não tem jeito, não tem como. A gente tem que estar unido, a gente tem que estar em grupo. E quem já resolveu, fica. Ajuda quem está chegando. Porque um dia você chegou e teve alguém aqui que te recebeu, não teve? Teve alguém aqui que falou para você, eu não tenho a receita, mas eu vou construir o caminho junto com você. Se essa pessoa não tivesse, hoje você estaria como você está? Não, não estaria. Então, fica, não vai embora. A maioria de gente precisa disso, de gente que fique. O Grupo Santa Rita, acho que vai fazer 18 anos em fevereiro. É o grupo que a gente fundou e que a gente coordena, né? Depois de 18 anos, nesses 18 anos, a gente lutou muito para ter pessoas que pudessem coordenar o grupo. Por um período nós tivemos, mas essas pessoas fizeram exatamente isso. Resolveram o problema delas e, ó, foi, tchau. E já faz muito tempo que a gente veio lutando por isso. E só esse ano que nós conseguimos. Eu não moro em São Paulo. Eu moro em Itanhaém. A gente trabalha em São Paulo segunda e terça. Então a gente vem segunda de manhã, trabalha, vai na segunda para o grupo, dorme aqui, trabalha na terça e vai embora. Às vezes tem coisas que não tem como a gente ir no grupo. Tem coisas que a gente tem que fazer. Essa semana, por exemplo, a minha filha que mora, tem uma filha que mora lá e uma que mora aqui. A minha filha que mora aqui, o marido dela estava de férias. E toda vez que a gente vai lá, ele está trabalhando. Ele fala, pô, que sacanagem, você só vem aqui quando eu não estou. Ele estava de férias e chamou a gente para jantar lá. Lógico que eu não fui no grupo. Só que tinha gente lá, agora tem gente lá para coordenar o grupo, para dar suporte para o grupo, para fazer a reunião funcionar. Então, gente, se não tivesse as pessoas, como vai ser? Se não tivesse, ou eu não teria podido curtir a minha filha, meu genro, meu neto, como eu curti na segunda-feira, ou o grupo não teria reunião. Então não vai embora, gente, fica. O grupo precisa de gente como cada um que está aqui. Eu agradecer para a Marina, eu vou convidá-los a rezar conosco a oração da serenidade. Quem não é do amor exigente, saiba que todos os dias nós começamos a nossa reunião fazendo a oração da serenidade. A oração da serenidade está aqui. Para quem não sabe, é só seguir. Nós normalmente fazemos um círculo, nos damos as mãos. Como tem muita gente, vamos dar as mãos para quem estiver do nosso lado e vamos rezar a nossa oração. Eu seguro a minha mão na sua, uno meu coração ao seu, para que juntos possamos fazer aquilo que sozinho eu não consigo. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Força, fé, alegria. Eu quero agradecer a Marina, ao Hélio, por ter vindo aqui conosco. Foi melhor do que eu esperava, viu, Marina? Muito obrigada e que você continue sendo iluminada e nunca abandone o amor exigente, porque nós não temos condição de abandonar mesmo, né? E eu quero dar para você uma lembrancinha do nosso grupo. Você usa bastante na praia. Muito obrigada a todos que vieram e sempre nós temos palestras e nos sites, nos e-mails, vocês encontram sempre. Cada 3 meses nós fazemos, na última quarta-feira do mês, uma palestra de nível como essa que a Marina deu. Muito obrigada para vocês e procure a gente que vocês precisarem.